Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, amado irmão, muito bem-vinda, amada irmã. Hoje é terça-feira, dia 16 de março, quarta semana da Quaresma. A igreja traz para nós a leitura do Evangelho segundo São João, no capítulo 5, versículos de 1 a 16, mas eu vou ler até o versículo 18, para a gente trabalhar a reflexão de todo esse capítulo 5, nesse trecho do 1 ao 18, esse episódio. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Bezata em hebraico. Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Encontrava-se ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: "Queres ficar curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus lhe disse: "Levanta-te, pega a tua maca e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Aquele dia, porém, era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar a tua maca." Ele respondeu: "Aquele que me curou disse: pega a tua maca e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua maca e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara da multidão que se tinha juntado ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Olha, estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior." O homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Jesus, porém, deu-lhes esta resposta: "Meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho." Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, chamava a Deus de Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Muito bem, amado irmão, amada irmã, eu quero destacar aqui nesse primeiro momento 3 situações para nossa reflexão. A primeira é justamente o próprio Cristo. Nós temos um Deus que caminha no meio do seu povo. Jesus está em toda parte. Jesus é aquele que se apressa a socorrer os seus, seja numa festa, seja na embarcação, até mesmo no deserto, na cura de um enfermo, na casa de um pecador, almoçando com ele. E aqui, Jesus, o evangelista João, diz que ele sobe a Jerusalém. Ora, esse relato da subida de Jesus a Jerusalém significa que ele está indo de encontro à sua cruz. Ele está indo em direção à sua paixão. Então, nós temos um Deus presente que nos ama e ao mesmo tempo que trabalha pela nossa salvação. E durante esse percurso, já chegando em Jerusalém, ele entra pela Porta das Ovelhas, e nós sabemos que havia um pensamento, uma crença por meio dos judeus, por parte dos judeus, que de tempos em tempos o anjo tocava aquela piscina em Bezata, e o primeiro que entrasse na piscina com a água movimentando, aliás, enquanto as águas estivessem se movimentando,
todos aqueles que entravam eram curados. Mas Jesus, dentre tantos enfermos que ali estavam, para apenas com um e ainda pergunta a ele se ele quer ser curado. O segundo ponto que eu quero destacar é esta conversa com Jesus, um Deus que dialoga. Para ser curado é necessário sim essa abertura interior e acreditar que Deus é o Deus de todas as coisas, que além disso realiza muito mais que uma cura física. Aqui não são apenas 38 anos de enfermidade, mas 38 anos de exclusão social, 38 anos de solidão, 38 anos que esse homem vivia e convivia com preconceito. É tanto que ele era conhecido, porque os fariseus, ao perceberem que aquele homem estava com a maca, identificaram. Certamente ele já fazia parte, já estava há muito tempo ali na porta das ovelhas, tentando entrar. Esse homem já devia ser conhecido. Então, quando Jesus cura este homem, na verdade, como eu falei, não é apenas uma enfermidade física, mas é uma enfermidade social, uma enfermidade espiritual, emocional. Jesus ali, em pleno sábado, resgata a dignidade daquele homem. E o sábado era um dia de festa, sábado era um dia de descanso, de aproveitar. Durante 38 anos, esse homem nunca soube aproveitar aquilo que lhe era propício de sábado, de confraternizar, de descansar, porque todos os dias, durante 38 anos, era uma penúria. Então, Jesus é sábio em realizar essa cura em pleno sábado, para que aquele homem pudesse viver a alegria que o sábado trazia. E o terceiro ponto aqui que eu quero destacar é justamente sobre o pecado. Aqui nós vemos duas realidades de pecado. Uma pecado por fraqueza e a outra pecado por maldade. Este homem enfermo sofria por pecado pela fraqueza. Fraqueza de si mesmo, fraqueza dos outros, mas não era o pecado por maldade. O pecado origina a doença e ele sofria dessa enfermidade, oriunda do pecado. Porém, aquele homem tinha, muito embora inicialmente ele disse que não tinha ninguém para que pudesse levá-lo, mas ele acreditou em Jesus, em que ele poderia realmente curá-lo, e disse sim, quero ser curado. Estava com o coração aberto. Agora, o pecado por maldade estava justamente no coração dos fariseus, justamente dos sacerdotes ali, que ao olhar uma situação, não olhou o resgate da dignidade daquele homem, mas viu que Jesus não obedeceu os preceitos. Na verdade, aqueles fariseus se utilizaram da lei para poder pegar Jesus. Então, o pecado por maldade é muito mais grave, muito mais delicado, porque interfere na falta de abertura de coração. E nesse tipo de pecado que requer o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, quando ela não é formada, quando ela não é alinhada a Deus, nosso Senhor não pode tocar. Porque há uma enfermidade da alma provocada pelo fechamento do coração através do orgulho, que é a raiz de todos os pecados. Por isso, Jesus não poderia fazer nada por estes homens, que embora tivessem conhecimento da lei,
mas estavam com o coração fechado. E nós? De que lado nós estamos? Nós estamos cuidando da nossa enfermidade devido às fraquezas? Ou ainda alimentamos o pecado por maldade? Deixamos que o orgulho inflame a nossa alma, inflame o nosso coração e a nossa maneira de agir. É a raiz de todos os pecados, mas é essa raiz que o nosso Senhor deseja curar em nós nesse tempo da Quaresma. E como? Através da virtude da humildade. A humildade abre as portas do coração de Jesus. Que nós aprendamos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a adquirir essa virtude da humildade, a crescer nessa virtude, de modo que a gente reconheça as enfermidades interiores que nós trazemos e que muitas delas também são por maldade, mas que uma vez dispostos a abrir o nosso coração, Jesus vem com a sua misericórdia, com a sua intervenção e nos cura. Quaresma é isso, é tempo de conversão, é tempo de revisão de vida, é tempo de reconhecer. E, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e a minha pobreza. E a esperança que eu tenho, Senhor, é na sua misericórdia. A misericórdia divina nos cura, porque ela não tem limites, mas é necessário, muitas das vezes, nós lançarmos fora do pecado do orgulho que muitas vezes nos adoece espiritualmente. Deus abençoe você e guarde sempre a paz.